Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sistema ABC. Hoje aqui com a ilustre presença do professor, mestre, escritor, Eldi Batista. Boa tarde, Eldi, tudo bom? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? E você, como é que tá? Beleza, bom, e hoje nós temos uma série de assuntos aqui. Vamos falar sobre educação, vamos falar mais uma vez sobre Kung Fu e também de mecânica quântica, olha só que bacana. E, bom, eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, como que você, o que você trabalha, qual a sua trajetória no Kung Fu. Tá, é só uma coisinha que eu ia te falar para cortar agora, que o carro do ovo. Então, Leandro, eu posso dizer que faço diversas coisas, né? Eu acho que uma inspiração muito grande que eu tenho na vida é o Leonardo da Vinci. Ele era um tremendo generalista e ele era um mestre, eu acho que podemos dizer um grande mestre de Kung Fu em várias áreas, né? Em várias áreas as quais ele se habilitava a aprender, a desenvolver e a ser um cientista, né? Então, eu penso muito dessa forma e eu procuro colocar um pouco disso, trazer um pouco disso para minha vida também. Então, desde muito cedo, eu tentei, na minha vida, entender como o universo funcionava, e uma coisa que foi meio que automática foi fazer muitas coisas diferentes, e eu sentia vontade de fazer isso de cabeça. Então, eu acho interessante, assim, talvez isso soe estranho falar algo do tipo, mas quando eu olho para a minha vida, eu acho ela interessante de alguns pontos de vista, como o de ter feito coisas aparentemente contrárias de forma intensa. Então, por exemplo, eu fui criado, né, e moro até hoje na zona leste de São Paulo, e eu cresci num ambiente grandemente hostil. Então, em meio a ladrões, a todo maloqueiro que você imaginar, eu estava ali no meio. Então, eu vivenciei muito de perto isso daí, violência, assaltos, etc. E me perguntava às vezes como é que eu não, por que eu não entrava de cabeça naquilo, por que eu não ia para aquela vida. E ao mesmo tempo, eu vivenciava outras coisas. Olha que engraçado. Eu sempre gostei de ficção científica. Então, Bacana. eu não tinha a quem recorrer, amigos próximos que gostassem disso. Então eu achei na época, não existia internet nesse mundo, né? Eu achei um fã-clube de Jornada nas Estrelas, que eu amava. E eu comecei a ir. Então lá eu convivi com nerds, bem nerds mesmo, sabe? Bem categóricos, assim, pessoas mais velhas, instruídas de uma outra forma. E eu convivi ali com elas. Uma outra coisa que eu sempre amei foram os animes e mangás. Então eu Bacana. também chegava num certo momento, eu ia para uma convenção de animes. Então convivia ali com outras pessoas, né? Esse mundo, essa situação, a violência, etc., me levou a sentir vontade de procurar uma arte marcial. Então, até brinco, até engraçado essa situação, porque eu vejo que muitas vezes os motivos que nos levam a alguma coisa, eles se transformam muito ao longo da nossa jornada, né? E eu me lembro que eu fui na minha primeira academia de Kung Fu com a intenção de aprender a lutar para sair na porrada, para bater nos outros, etc. Eu tinha 11, 12 anos. E quando eu cheguei lá, eu tinha isso na cabeça, né? Eu falei para a moça da recepção, eu falei, ó, eu quero entrar no Kung Fu, né? Que na minha cabeça, Kung Fu era porrada até a morte. E aí e tinha uma academia de musculação, o povo todo fortão, bombado lá naquela época. Eu falei, nossa, isso aqui é um ambiente sombrio, é isso que eu quero. Aí eu fui lá, e quando eu me deparei com a aula, eu vi que era totalmente o contrário disso, né? Então, era respeito, tranquilidade, calma, treino, persistência, né? Eram outros focos. E aí eu fui mudando a minha mentalidade com o passar do tempo também, né? Então, assim, várias coisas eu buscava que elas aparentemente eram contrárias, né? Só que eu percebo que você fazer, depois de um tempo eu percebi isso, né? Você fazer coisas de forma intensa, elas te permitem conhecer muito daquele universo e principalmente nos ajudam a nos conhecermos.
Então, você faz uma coisa intensamente. Por exemplo, teve uma época que eu era torcedor de futebol fanático. Só vivia no estádio lá torcendo para o Santos. E teve até um ponto que eu comecei a observar. Eu olhei, por exemplo, um dia que tinha Santos e Corinthians, e o estádio estava dividido, metade, metade. E aí eu pensei, caramba, nós odiamos todo mundo que está do outro lado, na outra arquibancada, e amamos todo mundo que está nesse lado. Insano isso, né? Muito esquisito isso daí. E eu comecei a perceber situações que não eram tão legais. E aí começou a perder a graça aquilo para mim. Mas é interessante, eu percebo hoje, que perdeu a graça por eu ter feito naquela intensidade, por eu ter compreendido aquele universo, né? Então, é uma experiência que eu considero como um autoconhecimento. Eu acho isso muito, muito legal também, muito interessante da gente ter na nossa vida, né? De tudo ser experiência. Eu acho que é uma coisa que eu sempre trouxe comigo. E aí, hoje, como trabalho, assim, eu trabalho como terapeuta, eu dou aulas de Kung Fu e eu dou aulas na escola também, de literatura e língua portuguesa. E, bom, né, para quem não sabe, o Di ele é um dos professores lá do Instituto Lung Fei, onde também tem aula de sistema. E qual foi o seu caminho assim no Kung Fu? Você disse que começou, que buscou o Kung Fu a princípio para poder aprender a dar porrada e tal, né? E hoje você é mestre no estilo Fei Hok Pai, não é? E o que te aproxima? Você sempre treinou esse estilo? Você treinou outros? O que te levou a esse estilo? Bom, como eu te falei, né, eu comecei bem com esse pensamento, né, mas a gente vai mudando, né, a gente é criança, a gente vai vendo as coisas de forma diferente, etc. E eu fui caminhando nesse estilo, eu posso dizer que amo esse estilo. Depois de um tempo, conheci o mestre, outras academias, etc. E aquilo foi me fascinando de várias formas, né? Uma das coisas que eu tive a oportunidade de vivenciar através do Kung Fu foi ser atleta, ou de competir durante muitos anos, o que era uma coisa que eu ansiava grandemente. E fui galgando, né, degraus, fui caminhando, estudando no Kung Fu, me tornei faixa preta. O grau que nós temos, tem alguns graus que a gente pode chamar de Dan, né, como é no Karatê e tal, que são a graduação da sua camiseta. Então, eu tenho a terceira, que é a última, né, depois da faixa preta, e a gente pode dizer que é um título antes de mestre, né? Mestre é meio que um título outorgado, assim, como, como um prêmio por um tempo, por uma prática, etc. E E aí eu fui praticando, sempre fiz isso, tal, sempre gostei de dar aulas e foi sempre um aprendizado muito grande em vários sentidos, né? Eu posso dizer que o Kung Fu é uma coisa que sempre fez parte da minha vida e ele tem relação com muitas outras coisas. Então, eu posso perceber hoje, olhando para trás, que o Kung Fu tem uma relação com o meu trabalho como terapeuta, com o meu trabalho na escola mesmo, as influências que eu recebi, principalmente dos meus dois mestres, Tio Ping Lok e Li Wei-in, que foram pessoas assim espetaculares na minha vida, foram, pode dizer que pais assim, né? Eu tive um convívio muito de pai e filho com eles. Então, é algo muito valioso. É muito legal você falar isso, né? Porque as artes marciais na vida do praticante, né? Quem gosta, quem pratica durante muito tempo, acaba saindo, né? Do tatame, da academia e passando para nossa vida, né? No dia a dia. Conta um pouco para gente como foi essa sua relação com os mestres, assim, o que você aprendeu com eles, assim, que foi além do Kung Fu, além da arte marcial em si. É uma boa pergunta, porque esse mês, agosto, agora dia 22 de agosto, fez 11 anos que o nosso grão-mestre morreu, e agora no dia 18 de setembro, que é o dia do meu aniversário, fará 11 anos também que o nosso mestre Li, o irmão dele de alma, né, faleceu também. E é interessante porque recentemente eu até fiz alguma reunião com meus alunos e eu conversei um pouco com eles, né, de como
as heranças, elas são transmitidas de uma forma, só que elas são compreendidas muitas vezes de outras formas por quem as ouve, né? Dificilmente, ou sei lá, muito raramente, o discípulo está na mesma condição, né, de compreender as coisas que o mestre transmite, mas com o passar do tempo elas vão se deturpando cada vez mais. Então é muito complicado, é estranho olhar para trás e a gente perceber que a gente faz parte de uma história muito grande, né, muito rica, e ver isso se perdendo ou sendo interpretado de outras formas, né? Então é muito complicado. Então, uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado é não colocar palavras na boca das pessoas. Então, eu presenciei muito isso, né, quando os nossos mestres foram embora, aquele discurso de, mas o mestre falava assim, mas o mestre me ensinou desse jeito, mas isso é assim porque o mestre... Então, é muito complicado a gente fazer isso, porque se você pensar eticamente, até mesmo você pode interpretar as coisas de forma errônea. Mesmo que foi dito uma coisa de uma forma ou de outra, qual o sentimento daquilo? Você conhecia realmente essa pessoa? Entende o que ela quis dizer com isso? Então, eu acho que são reflexões muito válidas para a nossa vida, né? Para pessoas com quem a gente convive, para mestres, para pais, enfim. E hoje eu entendo assim, que eu tenho uma certa autoridade, eu posso dizer assim, para falar certas coisas que vieram deles, que eles transmitiram, porque eu estava ali, porque eu convivi com eles, mas eu também procuro sempre frisar que é o meu entendimento a partir daquilo.